Estou voltando com temas polêmicos falando sobre rebeldia. Mulheres e homens rebeldes. Você sabia que Deus rejeita ser ungido, sua ungida? Ele rejeita, que tem, a rebeldia leva Deus a rejeitar até os seus ungidos, suas ungidas. Por que será? Deus rejeita. Deixa eu ajeitar aqui. A Bíblia mostra que Deus é misericordioso, mas que rejeita e castiga quem tirar pelo caminho da rebeldia. A rebeldia faz o servo de Deus perder os privilégios. Depois de 1 Coríntios 10:5. Quais os fatores que levam um servo, uma serva abençoada a se tornar um rebelde e uma rebelde? Uma pergunta. Bem, vamos ver aqui. Citamos pelo menos 3 motivos que levaram pessoas escolhidas por Deus a serem rejeitadas, a praticarem o ato da rebeldia a seguir. Aliás, saber, né? Pessoas homens e mulheres, né? Com certeza. Bem, primeiro problema, orgulho. Orgulho do coração. Foi o motivo que levou Lúcifer a se rebelar contra Deus. Veja o que diz Ezequiel 28:17, entre aspas. Elevou-se teu coração por causa de tua formosura. Em Isaías 14:13, entre aspas. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei meu trono e no momento da congregação me assentarei. Aliás, no monte da congregação, né? Me assentarei. Por isto, do céu foram precipitados, se tornando em demônios. Ezequiel 28:19. Primeiro foi Lúcifer. A desobediência à palavra do povo israelita, né? O levou a entrar pelo caminho da idolatria. Apesar das manifestações plausíveis de Deus em seu meio, foram rebeldes ao Senhor. Êxodo 32:4-9. Foram por isso castigados no deserto e não entraram na terra prometida em Canaã. Só entrou Josué e Caleb, ficaram tudo pelo deserto, morreram. A infidelidade ao Senhor levou Judas Iscariotes a praticar a desonestidade no cargo de confiança que ele lhe havia colocado. A sua rebeldia levou a não hesitar em trair o mestre, tendo por isso um fim trágico. Certo? Aqui, o conceito de rebeldia é caracterizado como ato de resistência. É a atitude de se opor a uma autoridade constituída sobre si. Como servos de Deus, devemos evitar todos os tipos de rebelião, seja contra Deus, pais, líderes e autoridades legalmente constituídas. A lei, né? Entende como vai contra a lei. O aspecto bíblico do Antigo Testamento aponta Israel como nação rebelde, de Jeremias 3:23, 31:11. O profeta Oséias comparou Israel a uma vaca rebelde, entre parênteses, Oséias 4:16. Isto é, a atitude de um servo, uma serva de Deus, voltar às práticas pecaminosas, inclusive a adoração de ídolos. O cristão possui uma nova natureza implantada por Cristo, por isso não pode viver na prática da rebeldia. A gente conhece 2 Coríntios 5:17, 1 Pedro 1:23. As mulheres fazem isso. E acho que estão certas. Né? A vida é minha, ninguém manda em mim. Faço o que eu quero e pronto. Faz não. Você pelo menos a pessoa que Deus elegeu, você não faz não. Você deve obedecer a ele, rebelde. O cristão não pode tolerar a rebeldia, e a Bíblia ensina o cristão a não ser insubmissa, certo? Não querer ser submissa a Deus. E respeitar as autoridades, inclusive os líderes da igreja, parece Romanos 13:1. Como também orar por elas, parece 1 Timóteo 2:1-2. Por outro lado, o cristão não deve se sujeitar à autoridade que pratica a injustiça e viola os princípios bíblicos, parece Atos 5:29. Isso não significa usar de libertinagem e atos de violência, agredir com palavras indecorosas em redes sociais e fazer motim. Temos o exemplo dos 3 amigos de Daniel que, embora injustiçados, não pronunciaram palavras que denigrissem os seus ofensores. Daniel 3:16-17. Motim é que fazem desigrejadas. Efeito navinho, pirata. Saul foi escolhido por Deus, né? Lembra do rei Saul, né? Para ser o rei de Israel, apesar de não ter nenhuma projeção em Israel. Ele pertencia à menor tribo, a de Benjamim, sua família era menor. Mas achou graça e foi ungido por Samuel.
A despeito disso, ele se encheu de orgulho e desobedeceu a palavra de Deus, a que Deus não enviou por Samuel. Ele foi rebelde e não executou a sua ordem. Por causa disso, o Senhor o rejeitou e ele perdeu sua vida ao guerrear contra os amalequitas. Se matou, covarde. Sabendo que matar, ele se matou. Aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Por que a rebelião é como um pecado de feitiçaria? Uma pergunta. Se comparar a feitiçaria, está aqui na Bíblia. A rebelião é como um pecado de feitiçaria porque desvia as pessoas de Deus, né? Não. O feiticeiro rejeita Deus procurando a ajuda de outros espíritos imundos. Da mesma forma, a rebelde rejeita Deus, desobedecendo aos seus mandamentos. Vai ter aqui o que é rebeldia. Rebeldia é recusar obedecer uma autoridade, né? Já falei isso aqui, vamos ler de novo. Um rebelde tem o compromisso e o dever de obedecer à autoridade, mas decide desobedecer. Rebeldia é rejeitar a autoridade de outra pessoa. Quando a Bíblia diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, está falando sobre a rebeldia contra Deus. Em 1 Samuel 15:23, todos devemos obedecer a Deus, porque Ele nos criou e sabe o que é melhor para nós. Quem desobedece a Deus, sabendo que o que está fazendo é errado, entra em rebelião contra Deus. Essa pessoa rejeita a autoridade de Deus em sua vida. É mesmo. Um exemplo de rebelião foi Saul, né? Deus o mandou destruir completamente os malequitas e tudo que possuía, mas quando Saul vence a batalha, ele guardou para si o melhor dos rebanhos. Olha, o profeta Samuel repreendeu Saul por sua desobediência, mas Saul achava que tinha feito o que era certo. Olha, ele achava, que muitos acham. Achar não é certeza não, certo? Aí pronto, aí achava que estava certo. Ele se desculpou dizendo que ia usar o rebanho para oferecer sacrifício a Deus. Então Samuel lhe disse que Deus prefere a obediência ao sacrifício. Depois 1 Samuel 15:21-22. Aí não. Rebelde, perdeu a unção, perdeu tudo de bom de Deus. Ainda se matou covarde. Entendeu? No meio dos incircuncisos, né? Começa quando alguém acha que sabe mais que Deus. Com a história de Saul podemos aprender algumas coisas sobre a rebelião. Começa quando alguém acha que sabe mais que Deus. Ninguém sabe mais que Deus não. Saul achava que seu plano de guardar o rebanho era melhor que obedecer a ordem de Deus. Herege, mereceu morrer. Leva atos de desobediência. Saul sabia que não estava fazendo a vontade de Deus, mas fez a própria vontade. Por ver se disfarça, Saul tentou convencer Samuel que ele tinha feito tudo certo. Mentira, tudo errado. Por mente demais. Resulta em castigo. Por causa de sua rebelião, Deus rejeitou Saul como rei. Olha, e pode restar você, viu? Mulher principalmente, que está na rebeldia contra Deus, as igrejadas, coisa que não deve. Toda mulher que sofre mais. Cuidado, eu tô alertando aqui as mulheres que se doem, não é comigo não, é com você sim. Tá em erro, tá em falta, tá em culpa, Quem faz feitiçaria se envolve com demônios, tá vendo? Quem se rebela contra Deus também se abre à influência de demônios. Só existem dois lados. Quem não se sujeita a Deus, se sujeita ao diabo, o líder de toda a rebelião contra Deus. Certo? Então não tem essa desculpa não. Não sabia sim. Quem sabe a palavra, ignora, então vai sofrer mais ainda. Sabe quem fazer não faz, que demônio então vai sofrer. A Bíblia proíbe a feitiçaria, entre parênteses, Deuteronômio 18:10-12. Quando alguém se envolve em feitiçaria, está se opondo a Deus. Assim, feitiçaria é uma forma de rebelião contra Deus. Tanto a feitiçaria quanto a rebelião contra Deus tem consequências muito graves. E olhe que para a mulher pegar mais. A mulher se mexendo com espiritismo, com cartomancia, essas nojeiras. Teimosia e rebeldia é o que diz a Bíblia. Definições: teimosia é ação, procedimento para seguir o que se quer em vez do que Deus quer. Rebeldia é insolência, desobediência ou oposição aberta à autoridade e ao controle por parte de Deus. Certo? É errado se rebelar contra o que é certo. 1 Samuel 15:3a. Pois a rebelião como o pecado de feitiçaria e obstinação, amar, tem a boa e má obstinação. A boa obstinação quando você faz aquilo como Deus manda, obedece e trabalha humildemente para ganhar as coisas, conseguir vencer Deus. E aquela má é aquela que você acha que Deus deve tudo e você só fazer se Deus vai ganhar com você, fazer negócio com você. Se eu me abençoe com isso para tu, essa é a má obstinação.
Isso puxa as coisas ruins do mundo. Idolatria muito mais. Certo? Então, pô, não tem desculpa. Tiago 4,17. Aquela, pois que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. O pastor falou hoje na igreja. A pessoa rebelde se recusa a dar ouvidos a Deus ou ao seu povo. 1 Samuel 19. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Como nós, gente, né, rapaz? O povo preferiu rejeitar Deus para querer um rei. Neemias 9, 16 a 7a, 26a, de colchete. Neemias relembrou-se das rebeliões de seus antepassados. Aí vem aqui, ó. Porém eles, nossos pais, tornaram-se arrogantes e endureceram a sua cerviz. Aquele ranço, mas que sempre pensa que está errada. Entendeu? A pessoa sabe que está no erro, mas não quer mudar. E não deram ouvidos aos teus mandamentos. 17a, recusaram-se a ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste entre eles, endureceram a sua cerviz. 17a, 26, acho que é isso. Mas foram desobedientes e se revoltaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das costas. Isaías 31, ai dos filhos rebeldes, filhas também, né? Diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, para acrescentarem pecado a pecado. Jeremias 32, 33. Viraram para minhas costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, não deram ouvidos para receberem o ensino. Jeremias 44, 17, colchetes. O povo se rebelou contra as advertências constantes do profeta Jeremias. Aí vem aqui, ó. Quanto à palavra que nós anunciasse em nome do Senhor, não te obedeceremos. Olha, isso era ele. Aí vem aqui, ó. Zacarias 7:11. Eles, porém, não quiseram atender e me deram um ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Mateus 23, 37. Jesus aumentou, ó. Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que estão, aliás, que te são enviados, né? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha juntou seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus mesmo, rejeitaram. Atos 7:51, 3, 57, 59a. Olha, entre conceitos religiosos rebeldes se juntaram achando que se matasse Estevão, o calariam, depois que ele os mascarou, dizendo aqui, ó, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Uma pergunta. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, no qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação de anjo e não aguardaste, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e levantaram unânimes contra ele, e apedrejaram a Estevão. O diabo foi o primeiro rebelde e continua fomentando a rebelião contra Deus, até hoje, né? Na mente do coração das mulheres, principalmente, são mais fáceis do que os homens, para serem seduzidas, tentadas e cedem. Para cair na fé, esse igrejas hereges. Isaías 14, 12 a 15, constitui a história da rebelião do diabo e sua condenação. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, subirei ao céu acima das estrelas de Deus, né? E exaltarei meu trono, no monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte, subirei assim das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, mas será elevado à cova, ao mais profundo abismo. Isso aqui eu já li, mas estou lendo de novo. Mateus 13, 38, 39a. O cão apanha o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Filhos e filhas, né? Os joios são os filhos do maligno, e filhas também, né? E o inimigo que o semeou é o diabo. Efésios 2:2, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, filhos e filhas. Tá vendo aí, ó? Vamos ver adiante. 1 João 3:12, não sendo como Caim, que era do maligno, que constituiu o diabo, e matou seu irmão. E por que o matou? Pergunta. Porque as suas obras eram mais, e as de seu irmão justas. Quer dizer, Caim matou o irmão Abel.
filho de Adão e Eva, os dois filhos. Aqueles que se rebelam contra a liderança instituída pelo Senhor, estão indo contra o Senhor, dentro da igreja mesmo, dentro que não aceita serem disciplinados, principalmente tratando mulher. Aí sai da igreja rebelde. Aqueles que se rebelam contra a liderança instituída pelo Senhor, estão indo contra o Senhor, dentro da igreja. É pastor, é presbítero, é diácono, ajuda diaconal, quando a igreja séria é a igreja de Jesus mesmo. Êxodo 16, 8b. Disse mais Moisés, as pessoas se reclamavam dele. O Senhor ouviu as vossas murmurações. Com que murmurais contra ele? Quem somos nós? Perguntam. As vossas murmurações não são contra nós, sim contra o Senhor. Ai, 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 ai. Murmurar contra o Senhor é pecado. Não. 1 Samuel 8,7. E o Senhor lhe disse: ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, até afastar Deus deles. Rejeitaram a Deus, rapaz. Nojento ainda hoje rejeita quando estão desligando a igreja, falando que não deve. Os rebeldes, homens e mulheres, se afastaram tanto do Senhor que ele para de falar com eles. E Deus hoje não fala. Só pode a oração da pessoa também se arrepende e muda. Deuteronômio 1, 43 a 45, Moisés disse ao filho de Israel. Vem aqui, assim vos falei, mas não ouviste. Antes, fosse rebelde ao mandado do Senhor. Voltaste e choraste perante o Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos deu atenção, tá vendo? Deus virou as costas. Segunda Crônica 15, 2b. Sabe que Deus virou contra você, contra mim? É horrível. Tá dizendo que nós não merecemos nem perdão dele. Até poder merecer, mas é arrependimento verdadeiro. E conversão genuína. Não é falsa não. Nem já briga por da igreja, nem ficar com ninguém, raiva de liderança com ninguém. O Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Tá vendo? Você prega o mundo, esqueça de Deus. Mulheres de coração duro, de pedra duro serviço. Mente cauterizada também, Conheço mulheres assim. Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplará, olha aí, se eu no coração contemplará o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Olha, contemplaram, Se eu no meu coração contemplar o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Provérbio 28, 9. O que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Não adiantará em orar a Deus que não vai ouvir, nem atender. Ao seguir o seu próprio caminho, o rebelde está seguindo um caminho difícil. Muita mulher solta no mundo, na buraqueira, como diz um amigo meu. Salmo 68, 6b. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Salmo 95, 9 a 11. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram minha obra. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse: é um povo que erra de coração e não conheceu meus caminhos. Assim são desgajadas. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Não chegar em Canaã. Salmo 89, 30 a 32. Se seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus estatutos, se profanarem meus preceitos e não guardarem meus mandamentos, punirei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoite. Salmo 107, 11 e 12. Se haverem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Provérbios 1, 24 a 26. Mas porque entre colchete de Deus, clamei e vós recusaste, por quem estendi a mão e não houve quem desse atenção. Antes estasse todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Deus falando: também eu me irei no dia da vossa desventura e zombarei vindo o vosso temor. Deus falando por rebelde. Provérbio 13, 15b. Mas o caminho dos infiéis é áspero, certo? Isso não é bom não, certo? Jeremias 2,19. A tua malícia te castigará, as tuas apostasias te repreenderão.
Sabe ver como é mal e amargo deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor Deus dos exércitos. 2 Pedro 2, 19, 22. Cometeram liberdade sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, o mesmo é feito escravo. A mulher também entra nesse meio. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e seu Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Tá vendo? Aí vamos ver adiante. Teimosia leva a desobediência, a rebeldia e finalmente a apostasia à fé.